Aí na frente que ela pediu para pegar uma armário. Beleza. Bom, então, vamos lá, gente. A gente viu no último encontro o discurso do Agatão, né? E a gente viu que é uma obra-prima literária, assim, né? Dentro ali do gênero da época, né? O discurso do Agatão cumpre todas as funções de um bom elogio, né? E a gente viu que o elogio é o encômio, né? Que é justamente um gênero literário ali da antiguidade, né? Que possui as suas regras, etc, etc. Né? Bom, enfim, depois do discurso do Agatão, seria a vez do Sócrates discursar, né? E o Sócrates ele é o último a discursar, né? Já que ele foi o último a chegar no banquete, ele seria também o último a discursar, né? E aí o que acontece, né? Depois do excelente discurso do Agatão, o Sócrates ele produz uma lamentação, né? Então ele lamenta ter dito que era experiente na arte de amar. Então, se a gente lembrar lá no comecinho, né, antes das pessoas realizarem os discursos, Sócrates havia dito que ele sabia de uma coisa, né, só de uma coisa, que era uma arte erótica, né, a arte de amar. Em toda a obra platônica, o Sócrates admite que sabe coisas em situações muito raras, né? Aqui no banquete é uma delas, porque na maior parte do tempo, o Sócrates, ele é o cara do só sei que nada sei, né? Então, a única certeza, né, o único conhecimento que ele admite possuir é acerca da própria ignorância, tá? E não é o caso aqui no banquete. Então, Sócrates diz que sabe de algo e por ter dito que sabe de algo, então a gente cria uma expectativa, né, para nós. Como assim? Ele tem certeza de um conhecimento. Bom, mas aí agora ele lamenta, né, ter dito isso. Por que ele lamenta, né? E aí eu vou convidar a gente a ler aqui, ó, de 198D até 199B, que é onde Sócrates efetua, então, uma crítica aos discursos anteriores, né? E diz, mais ou menos, né, por que ele produz essa lamentação, né? Então ele diz aqui, ó, eu, por ignorância, supunha que se devesse dizer a verdade de tudo que se elogia e que isso fosse o fundamental, e que da verdade mesma se devesse escolher os mais belos aspectos e dispô-los o mais adequadamente possível. Muito me ufanava como se eu fosse falar bem, como se soubesse a verdade para elogiar o que quer que fosse. Ora, o que parece, não era isso o belo elogio, mas antes atribuir ao máximo as belas qualidades ao elogiado, quer ele fosse assim ou não, sem importar que seja falso. Foi dito antes, ao que parece, como cada um de nós imaginaria elogiar Eros, não como elogiaria. Eis porque suponho, recorrendo a todo argumento, tudo atribuís a Eros, e dizeis que ele é tal e causa de tantas, para que pareça o mais belo e o melhor possível. Claro que para ignorantes, não para conhecedores. O elogio soa belo e solene. Mas eu ignorava esse modo de elogiar, e por ignorá-lo, concordei convosco em também eu, por minha vez, elogiar. A língua jurou, mas o coração não. Adeus a minha promessa, não mais elogio desse modo, pois eu não seria capaz. No entanto, a verdade, se concordais, quero dizer a minha maneira, não em confronto com vossos discursos, para não me expor ao riso. Vê, pois, Fedro, se ainda necessita de tal discurso, ouvir a verdade de Eros, dita com palavras e frases, tais que porventura me ocorram. Então, essa parte, né, 198D, 199B, lembrando que eu li aqui na tradução da Loyola, ela é muito importante para entender a tônica do discurso de Sócrates. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, quando eu disse que sabia algo sobre Eros, né, eu imaginei que o tom do discurso fosse um tom de dizer a verdade sobre as coisas, dispondo os aspectos da verdade da maneira mais bela, mais verídica possível. Né? Só que o discurso do qual vocês estavam falando não era esse, não era o discurso verdadeiro, né? Mas era um discurso de falar que Eros é isso, Eros é aquilo, né? Deixando ele o mais belo possível, sem se preocupar se aquilo é verdade ou não.
Então, o que o Sócrates vai fazendo? Qual que é a crítica que ele produz aos discursos anteriores? Ele vai dizer, olha, nenhum dos discursos anteriores se manteve fiel à verdade sobre Eros. Tudo bem? Então, basicamente, o que a gente pode tirar disso, né? Lembremos o seguinte, né, que o banquete, ele é geralmente dividido entre os discursos não filosóficos e o discurso filosófico de Sócrates, né? O discurso filosófico de Sócrates, ele produz uma crítica aos discursos não filosóficos, a todos aqueles saberes da antiguidade, né? Qual que é essa crítica? Justamente não serem fiéis à verdade das coisas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a mitologia, né? A mitologia, ela produz alegorias, produz imagens, né? Que tem, para fazer a república, né? Alguma verdade. Só que essas alegorias, muitas vezes, atrapalham o discernimento da verdade, né? E por isso a mitologia, então, seria um discurso falho, né? Aos olhos de Sócrates, que é da filosofia. A gente pega, por exemplo, o discurso do Pausanias, então, né? Que é o saber jurídico, né? Aí pior ainda, né? Os juristas, né, naquela época, não só naquela época talvez, não estavam plenamente comprometidos em saber da verdade dos fatos, né? Como bons investigadores e tal. Mas queriam defender um lado ou outro, né? Então, por isso a filosofia descarta, né? Que produz uma crítica a esses conhecimentos, dizendo que neles falta uma preocupação sincera com a verdade. Esses discursos se preocupam mais em florear o assunto do qual eles abordam, né, do qual eles querem defender, para que ele apareça o melhor possível, sem se preocupar se aquilo é verdade ou não. Tudo bem? Então, essa é a principal crítica aos discursos anteriores que o Sócrates vai elaborar. Tudo bem? Aqui em 199C até 201D, a gente vai conseguir encontrar, né, qual que é o tipo de discurso que o Sócrates vai procurar estabelecer, procurar desenhar, né? Então ele vai fazer uma explicação breve, né, sobre o elencos, tudo bem? Na verdade, assim, ele não vai explicar o que é o elencos, né, mas a gente vai poder entender mais ou menos como ele funciona, né? O que é elencos, né? Elencos é uma palavra grega, né, para falar sobre refutação, tudo bem? Então, produzir um elencos sobre alguma coisa seria mais ou menos refutar aquele tema, né, aquele assunto. E o Sócrates, então, ele vai produzir uma refutação sobre os discursos anteriores, em especial o discurso do Agatão, que é o maior de todos os discursos não filosóficos, né, o mais bem elaborado, tudo bem? A refutação socrática, ela também tem certas características, né, a ponto de que os autores, os estudiosos modernos de filosofia, atribuem ao elencos quase como se fosse um gênero literário também que o próprio Platão teria fundado, né? E teria sido o principal expoente da antiguidade, né? Porque nas refutações a gente percebe também certas características recorrentes, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que dentro de uma refutação socrática, né, a gente observa o uso de ironia, né, o uso de homologia e, e o que ele vai refutar aqui, principalmente, né, nessa passagem, a base do princípio da falta. Enfim, né? Bom, primeiro, né? Eu falei duas palavrinhas, ironia e homologia, que são modernamente, né, entendidas de um jeito diferente do que se entendia na antiguidade. Então, antes da gente entender o que é refutação, né, o que é o elencos nele mesmo, vamos entender quais são os seus elementos primeiro. Primeiro, a ironia, ela é um recurso, né, que já era muito utilizado também antes do Platão, né? E ela é especialmente, né, na antiguidade grega, atribuída ao personagem de Sócrates. O que eles entendiam como ironia, né? Seria você falar alguma coisa, né, fingindo que não sabe o que é aquela coisa. Então, por exemplo, hoje o sentido de ironia que a gente atribui é um pouco parecido, né? Mas no caso, por exemplo, seria irônico para eles Sócrates alegar que não sabe nada,
Porque eles diriam que essa é uma postura irônica, porque certamente ele considera saber algumas coisas, mas quando ele diz que não sabe de nada, ele está sendo irônico, ou seja, ele está escondendo a sua o seu real saber, né? E essa ocultação do real saber tem algumas motivações, né? O Sócrates, em alguns momentos, ele está preocupado em fazer com que a própria pessoa produza uma própria ideia, né? Mais do que, sei lá, ensinar algo já pronto, né? Então tem várias funções essa ironia socrática, né? E uma dessas funções aqui, né, que a gente vai encontrar no banquete, é justamente de fazer com que o Agatão admita a própria ignorância. Com que ele reconheça que o seu discurso, que a base do seu discurso, né, não é a verdade, mas é justamente a vontade de elogiar Eros, independentemente daquilo for verdade ou não. Então, tudo bem essa parte, pessoal? Alguma dúvida até esse momento? Tudo bem? Então, eu vou basicamente, né, reconstruir aqui a argumentação que o Sócrates usa para elaborar essa refutação, né? Então, primeiro, né, ele pergunta ao Fedro, né, se pode fazer essas perguntas ao Agatão para formar o seu próprio discurso, né? O Fedro permite, e o que o Sócrates faz, então, é produzir esse elencos, né? Essa refutação baseada no discurso do Agatão. Então, como é que ele começa, né? Ele diz o seguinte, olha, permita-me ainda, Fedro, fazer breves perguntas a Agatão, para que assim, com o acordo dele, eu já possa falar. E ele diz o seguinte, olha, de fato, caro Agatão, parece-me que começaste bem o teu discurso ao dizer que primeiro seria preciso mostrar quem é Eros e depois suas ações. Então aqui essa parte a gente viu também no último encontro, né, que a filosofia concorda com o método que o Agatão utiliza, né, de saber quem é Eros nele mesmo para depois saber quais são os seus feitos. Então, esse começo eu achei admirável. Vamos lá então, né? De Eros, já que explicaste magnificamente bem quem ele é, dize-me também o seguinte: Eros é Eros, tal que Eros de algo ou de nada? Então essa pergunta é um pouco misteriosa, né? Um pouco ridícula, ele diz o seguinte, né? Mas o que ele quer entender é se Eros é Eros de alguma coisa ou Eros de nada. Então, por exemplo, se a necessidade da correlação é fundamental a Eros. Já explico, né? Por exemplo, quando a gente fala que alguém é pai de alguma coisa, né? Que alguém é um pai. Para a pessoa ser pai, ela necessariamente precisa ser pai de alguma coisa, né? Tá ligado à transitividade das palavras, né? Então, por exemplo, você não pode dizer que alguém é pai de alguma coisa se a pessoa não tiver nem filho ou filha, né? Ou seja, a correlação ela é necessária a esse adjetivo que eu estou atribuindo, né? Ao pai. Agora, Eros, será que precisa da mesma coisa, né? Eros, será que pode ser Eros de nada? Ou ele precisa de algo que lhe seja correlato, né? O desejo, ele é sempre desejo de algo, né? Vai ser colocado aqui pelo Sócrates, tudo bem? Então ele diz, olha, dizer o mesmo de Eros, se Eros é Eros de nada ou de algo. E Agatão vai dizer de algo, certamente, né? Porque o desejo ele sempre necessita de um objeto. Bem, então esse é o ponto fundamental da argumentação de Sócrates. Entender que Eros é Eros de alguma coisa. Bem? Então ele precisa ser correlato a alguma coisa. Eros não existe sozinho. Tudo bem? Ele precisa existir sempre em relação a alguma coisa. Então esse é o primeiro passo, né? Aí o Sócrates vai dizer o seguinte, né? Isso aí guarda contigo com a lembrança do que Eros é Eros de algo. E aí ele vai continuar. Isso de que Eros é algo. Então essa coisa do qual Eros é correlato, né? Ele deseja ou não deseja. Bem? Então, ele... E aqui o jogo de palavras que se produz em grego também é interessante, né?
Eros, será que ele eptimei, né? Então ele deseja esse algo do qual ele é correlato? Essa palavra, eptimia, né? É a palavra que caracteriza desejo nas muitas passagens das obras do Platão. Na República, por exemplo, né? Eptimia é ali a fundamenta a terceira parte da alma, né? A alma de bronze. Então, essas ideias estão correlatas, né? Então, Eros, ele deseja esse algo do qual ele é correlato. Tudo bem? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, continuando a argumentação. Eros, então, desejando esse algo do qual ele é correlato, ele deseja esse algo porque ele já tem ou porque ele ainda não tem esse algo. Né? Então, eles estão tentando entender o seguinte, se o desejo, ele é produto da falta ou da presença desse algo que é desejado. Será que, por exemplo, eu posso desejar uma maçã, por exemplo, né? Sendo que eu já tenho uma maçã aqui na minha frente, né? Ou será que eu só posso desejar a maçã quando eu não tenho ela, né? Então a ideia que ele está sendo colocada é a seguinte, né? Eros é Eros de alguma coisa, tá? Eros deseja essa coisa da qual ele é correlato, e ele só deseja essa coisa da qual ela é correlato porque ela lhe falta. Né? Então, Eros é Eros da falta. O desejo ele é sempre projetado a partir de uma falta. Okay? Então, ninguém, por exemplo, aqui ele diz, né, desejaria ser grande e forte se já fosse grande e forte. Ninguém desejaria ser belo se já fosse belo. Então, Eros, ele só deseja o que lhe falta. Ok? Tudo bem? Então, esses 3 passos aqui que o Sócrates deu? Henrique. Beleza. E ele vai produzir, então, uma primeira definição de Eros, uma primeira definição de amor, tá? Ele vai dizer, olha, então será que o amor não é isso, né? Querer o que ainda não se tem, tudo bem? E desejar conservar, né, aquilo que se deseja no futuro e no presente. Então, você desejar ter alguma coisa agora, no presente, e conservado no futuro. Né? Por exemplo, se eu quero ser belo, não me basta ser belo em um segundo aqui na minha vida. Né? Eu quero ser belo no presente e continuar sendo ele no futuro. Tudo bem? Então, qual que é o que é que motiva, né, esse Eros? É desejar algo que falta e querer que essa coisa que lhe falta permaneça presente, viva no futuro. Bem, você quer conservá-la no futuro. Ou seja, o que o Sócrates está fazendo é uma afirmação muito séria, né, do âmbito da atividade teórica da filosofia, porque ele está dizendo o seguinte: a gente só pode projetar desejo e amor naquilo que não existe, naquilo que está no âmbito do não ser, naquilo que ainda não é. Né? A gente só deseja o que ainda não foi realizado. Porque o que já foi realizado, a gente não deseja, a gente não corre atrás, né? A gente já tem. É outro sentimento que a gente tem em relação a essas coisas, né? Mas não Eros, não é Eros. Tudo bem? Timós, Diga. fica para mim assim, né? Naquela época, então, eles tinham eles tratavam o amor e o desejo como a mesma coisa. Porque eu penso assim, né? O desejo você tem desejo por aquilo que lhe falta, mas o amor é algo. Eu vejo assim como uma coisa diferente, entendeu? Sim. Então, em grego tem várias palavras para amor e para desejo, né? Mas uma coisa é certa: eles enxergavam que amor e desejo estão intimamente ligados, inseparáveis, né? De forma que se você ama algo, você também deseja algo. E se você deseja algo, né? Aí que é mais complicado, né? Eles acreditavam que sim, você também ama esse algo que você deseja. Ah, então se eu desejar o mal
alguém, quer dizer que então eu amo o mal? Amo a ideia do mal? Sim. Né? E é por isso que justamente, né, a purificação do desejo, né, então você aprender a desejar, a educação do desejo é fundamental para a atividade filosófica que o Platão está propondo, né? Porque se a gente não refina os desejos, né, a gente vai fazer com que a nossa alma ame, se direcione a coisas perversas, né, coisas que nos fazem mal, que fazem mal a outros. Tá? Então, para ele, sim, né, é a mesma coisa, amar e desejar. Apesar de ter várias palavras para discernir, né, os tipos de amor, os tipos de desejo, é uma coisa só. Pelo menos é o que tudo indica aqui, né, a partir da língua grega. A gente está lendo aqui em 201. 201A. Então, justamente a partir daqui, né, ele vai começar a elaborar, então, relações com o que Agatão disse sobre Eros. Né? Ele vai passar, então, a um por um, né, elencar ali as palavras de Agatão, né, e comparar com essa ideia de desejar o que lhe falta, né, e tentar preservar o desejo. Ele vai dizer o seguinte, olha, lembra-te do teu discurso, em que disseste ser o amor, né? Se quiseres eu mesmo te lembrarei. Creio que disseste algo assim, que as querelas dos deuses foram dirimidas graças ao amor do que é belo, pois da feiura não há eros. Não era algo assim que dizias? E Agatão disse, era. E é certo que dizes, meu amigo, disse Sócrates. E se é assim, não seria eros amor da beleza, mas não da feiura? Agatão concordou. Já não concordamos que ele ama o que lhe falta e não o possui? Sim. Né? Então, ó, olha que interessante. Se Eros é o amor da beleza, o desejo da beleza e não da feiura, né? Eros, ele só pode desejar o que lhe falta. Então, será que Eros é belo, já que ele ama a beleza? Não. Porque justamente, se ele ama a beleza lhe falta. Então, Eros não é belo, né? Eros, então, ele é... E aí, é interessante, porque existe um jogo de opostos, né? Diz o seguinte, olha. Então, será que Eros é feio? Então, né? Será que se ele não é A, ele é o contrário de A? Não, né? Entre A e o contrário de A tem um intermediário. Então, Eros não pode ser nem belo, nem feio, né? Mas ele é algo ali no intermediário que busca a beleza. Tudo bem? Henrique, Diga. assim, eu pensando sobre o amor, né? Uhum. Não sei, eu penso assim, porque assim, existe esse amor, né? Quer dizer, então, do desejo que o outro pode me oferecer, pensar, né? Em termos até de uma pessoa, vai, personificando, né? Mas eu não sei, às vezes eu vejo que. Eu não sei, eu vejo isso mais, não sei, talvez como uma paixão, né? Não sei se eu tô, mas é meu. E que o amor ele está mais relacionado ao que eu posso oferecer ao outro. Não sei, o que você acha disso? Entendi, sim, né? Então, hoje em dia, a gente tem concepções muito variadas de amor. E é interessante fazer essas transposições, né? De quem que é esse aqui? Sabe? Desculpa, gente, tinha um celular tocando. Não, então, porque é difícil, né? Essa concepção do amor grego, ela é, de certa forma, distante de nós, né? Porque a nossa ideia de amor, ela é intermediada por vários outros movimentos, né, literários, artísticos, etc., que foram construindo outras concepções do que é o amor. Né? Então, sei lá, se a gente pudesse rastrear ali, né, a história do que a gente compreende por amor, né, ela estaria muito ligada aos movimentos artísticos que aconteceram ali na Europa, né, no século XVII, século XVIII, então ao romantismo, né, por exemplo, a ideia de entrega, né, de sacrifício, e que estão ligados a outras concepções de amor, né.
E, de fato, a ideia grega de amor é um pouco distante, né? Porque ela relaciona intimamente amor e desejo. Apesar disso, né? Apesar de estar um pouco distante, eu acho que a gente pode fazer um esforço de tentar entender o seguinte, né? Vamos tentar pensar como um grego antigo, né? E entender Eros como uma dessas forças primordiais da natureza. Criaram o mundo, etc., mantém o mundo. Né? Como é que essa força nos afeta? Né? Sendo uma força primordial do mundo, né, ela nos afeta de maneira muito complexa, né? Porque nós somos seres, enfim, complexos. Né? E uma das complexidades, uma das contradições, talvez, né, inerentes ao amor, é o fato da gente desejar aquilo que a gente ama. Então, eles entendiam mais ou menos dessa maneira. Né? Mas eu concordo com você que eles têm nuances, né, na forma como a gente entende o amor hoje. Né? A gente entende de um jeito um pouco diferente. Ou, assim, de repente está ligado ao dar e receber também, né? Então, de haver uma reciprocidade, um fluxo de energia e de volta, né, também. Então, Sim. aí talvez que o caminho do meio, né? Sim, essa ideia do dar e receber, ela é bastante interessante, né? A Diotima vai falar de algo parecido com isso, né? Daqui a pouquinho. Porque justamente, né, uma das ideias que ela propõe sobre o amor é que o amor ele é uma capacidade de criação mútua, né? Então, eu acho que ainda assim está ligado aqui ao que está sendo dito, né? Ao que vai ser dito, aliás. Sim. Beleza? Então, esse último passo, né, que ele relaciona ao discurso do Agatão é o seguinte, né? Que se Eros, então, ama a beleza, se volta à beleza, né, necessariamente a beleza lhe falta. Tudo bem? E olha o salto que acontece, né? O belo e o bom são categorias muito próximas da filosofia do Platão, né? Na verdade, em vários momentos da sua obra, ele deixa entender que o belo e o bom são a mesma coisa, só que sobre faces diferentes, né? Faces diferentes da mesma moeda. Né? Isso era um pensamento popular na antiguidade, né? Então não é só o Platão que fala isso. E já que a beleza então falta a Eros, necessariamente, né, se o belo e o bom são categorias comuns, portanto, a Eros também falta a bondade. Então, Eros não é nem belo nem bom, como Agatão havia dito. E Agatão não sendo capaz de contrariar Sócrates através da argumentação, né, já que ela está fundamentada em dizer que o desejo é uma falta, e isso, com isso Agatão concordou, né? Agatão vai dizer o seguinte: pode ser então, Sócrates, que eu nada soubesse do que então dizia. Então, Agatão, ele afirma realmente que o seu discurso foi baseado não no conhecimento legítimo do que era Eros, mas na vontade de produzir um belo discurso, né? E, com isso, ele deixa transparecer a sua clara irritação, né, com Sócrates. Claro que Agatão ele vai se comportar muito melhor do que outros interlocutores do Sócrates, né, que se irritam com esse processo do elencos, né? Por exemplo, o Trasímaco na República, né? Qual é o nome do outro? O Gorgias também, né? Ele se irrita um pouco, o diálogo com Gorgias. Enfim, vários outros interlocutores se irritam com esse processo do elencos, né? Justamente porque ele faz com que aquele que antes havia produzido algo excelente, né, que considerava ali finalizado, perfeito, ou então aquele que clamava saber de alguma coisa, agora é forçado a dizer que não sabe, né, e tem que se colocar nesse processo desconfortável que é buscar o saber, né. Se a gente quiser se colocar como Eros, né, nesse intermediário de assim que você percebe que algo falta, você precisa ir atrás de alguma coisa, né, se colocar nesse processo desconfortável que é amar. Você ama alguma coisa, você vai atrás. Então, você percebe que não tem ainda, né? Aquela coisa. Ok? É interessante a gente perceber aqui, né?
a postura entre Sócrates e Agatão. Sócrates, ele detém determinada sabedoria erótica, e Agatão não tem, mas considerava ter. E o que Sócrates vai fazer com Agatão é desconstruir essa sabedoria que ele tinha e, ao mesmo tempo, passar para ele o conhecimento de que Eros é uma falta, não desejo uma falta. Ok? É interessante a gente perceber essa postura aqui, Sócrates e Agatão, porque no discurso do Sócrates vai acontecer exatamente a mesma coisa, só que quem vai ocupar o papel do Agatão é o próprio Sócrates, mais jovem, né? E quem vai ocupar o papel do Sócrates, ensinando ali o discípulo, né, é a Diotima, tudo bem? Então, esse discurso que o Sócrates vai elaborar com a Diotima, ele além de ter a finalidade, então, de ser o seu próprio discurso sobre o amor, né, sobre Eros, também tem a função, né, de apaziguar o Agatão, de fazer com que ele diminua ali a sua irritação e perceba o seguinte, não é, a ignorância ela é comum, né, você não deve se sentir desconfortável por ser ignorante sobre algum assunto, né? Deve se sentir desconfortável se você se recusa a fazer a busca pela sabedoria. Mas a ignorância não é nenhuma vergonha. Então, Sócrates vai tentar fazer esse apaziguamento se colocando no lugar de Agatão, né? Contando uma história quando ele era mais jovem, achando saber alguma coisa sobre o amor, e vai falar com a Diotima. Ok? Nossa, muito bom. É legal, né, essa parte. Aqui também a gente pode tirar várias lições sobre o ensino de filosofia, né? Tem várias coisas aqui. Daria para a gente se ater mais. Beleza, gente? Dúvidas? Beleza, gente. Comentários? Obrigada, viu? Então é isso. Vou finalizar aqui a gravação. E vamos partir para a próxima. Beleza? Na próxima a gente começa aqui em 199b. Tá bom? A gente vai voltar um pouquinho. Para pegar o discurso inteiro da Diotima e do Sócrates, né? Ele não é um discurso tão longo assim, mas é o maior discurso do banquete. Ele vai de 199b a 212c, tá? Então, se puderem, leiam pelo menos até 209, tá? 209. Porque eu acho que eu vou dividir esse encontro em dois. Tudo bem? Bom, Tudo gente, bem. então é isso. Fiquem bem, aproveitem aí o sábado, fim de semana. Obrigada por enquanto. Até mais. Obrigada, obrigada.